Vocês conhecem o campeonato de 1927? Pois bem, 18 de setembro, hoje é data de aniversário daquele campeonato, 96 anos daquele campeonato histórico, o mais histórico de toda a campanha rubro-negra até hoje, nos estaduais. Curiosamente, um dia depois daquele vexame de ontem na Copa do Brasil, esses verdadeiros heróis estão na calçada da fama rubro-negra, lá na Gávea, honraram o manto como poucos, né? Enfim, vou contar um pouquinho dessa história desde 27, para quem não conhece. O Flamengo tinha sido punido e excluído do campeonato por ter sido solidário ao Paulistano, o Clube de São Paulo, que denunciou o profissionalismo marrom, o bicho, né? E a gente vivia um período de transição entre o amadorismo e o profissionalismo. O Paulistano foi punido e o Flamengo, gentilmente, pela boa relação dos clubes, cedeu seu estádio na Rua Paissandu para eles poderem jogar os amistosos contratados. Acabaram punindo o Flamengo também. O Flamengo não disputaria o campeonato de 27. Um mês antes de começar o campeonato, os outros demais clubes se reunidos resolveram fazer um lobby, uma pressão para que o Flamengo fosse perdoado e pudesse jogar o campeonato. O Flamengo já era uma atração, enfim. E o Flamengo não teve tempo para se organizar, menos de um mês para poder se organizar. Já havia perdido alguns jogadores para o América, para o Botafogo, para outras equipes, e conseguiu trazer alguns jogadores, e jogadores estavam parados depois dessa longa punição, contratou alguns jogadores, enfim, o Flamengo montou o time que foi possível. Entrou no campeonato como a sexta força. Botafogo, Fluminense e Vasco eram favoritos, o América era o grande time da época e o São Cristóvão era o campeão de 26. O Flamengo, portanto, era a sexta força. Aos trancos e barrancos, o Flamengo vai ganhando jogos contra os pequenos com muita dificuldade, empata com o Fluminense, toma uma goleada, a maior goleada da sua história contra o Botafogo na Rua Paissandu de 9-2 e vai para o confronto com o Vasco, que é o confronto que vira tudo, em que nasce a mística rubro-negra. O Flamengo consegue, num jogo em que é dominado pelo Vasco, ataque contra a defesa. Amado, o melhor jogador em campo, goleiro rubro-negro, segura tudo e o Flamengo ganha o jogo por 3-0 no contra-ataque. 3 jogadas sensacionais de Moderato pela esquerda, cruzando para o Vadinho fazer um hat-trick, fez os 3 gols contra o Vasco. Moderato jogou sem condições, estava com febre, com uma apendicite aguda, sai de campo por uma cirurgia com risco de morte, está fora praticamente do campeonato. O Flamengo segue o campeonato numa batida com muita dificuldade e no segundo turno vai enfrentar o Vasco novamente no primeiro jogo em São Januário entre essas duas equipes. E o Flamengo volta a vencer e derrota o Vasco por 2-1 em São Januário. Momento épico rubro-negro. E chega finalmente o jogo derradeiro, a última rodada contra o América. O Flamengo tinha que vencer o América para ser campeão. O América, se vencesse, era campeão. E se o jogo fosse empate, o Fluminense vencendo o Vasco, o Fluminense seria campeão. Por bem, os 2 jogos muito próximos. O jogo do Fluminense nas Laranjeiras, o jogo do Flamengo na Rua Paissandu, estádios muito próximos. E o Flamengo derrota o América por 2-1, numa trajetória épica que Nelson Rodrigues define como o momento em que a camisa joga sozinho. Moderato, aquele jogador que foi operado, que fez a diferença no jogo com o Vasco, volta nessa última rodada e joga a partida com uma cinta liga para segurar os pontos da cirurgia de apendicite. Faz a jogada de novo e o Flamengo conquista o título mais inesperado, a maior zebra da história do Flamengo. De sexta força, derrotando todos os clubes, o Flamengo foi campeão de 27. Gostou dessa história, galera? Então venha seguir meu canal. Aqui todos os dias temos informações, ídolos, personalidades, histórias do futebol e muita informação. Forte abraço. Tchau, tchau, galera.